Bom dia. A gente vai começar hoje falando sobre o ônus da prova. Nas últimas aulas a gente vem estudando justamente essa parte preliminar chamada teoria geral da prova, e hoje a gente vai dar continuidade analisando esse capítulo denominado ônus da prova, basicamente o artigo 373 do Código de Processo Civil. Eu começo dizendo que a expressão ônus da prova, ela é às vezes mal entendida, essa expressão ônus. No processo civil, toda vez que se refere a ônus, a gente na verdade se refere à responsabilidade de uma certa providência. Ou seja, quando a gente se refere a ônus, a gente não quer dizer que aquilo é imposto à parte como um dever, já que o dever é alguma coisa que, quando implementado, satisfaz a parte contrária. O ônus não. O ônus é uma responsabilidade de agir de uma determinada forma, e se, em agindo dessa forma, o resultado positivo é em seu próprio favor. Portanto, o ônus da prova é a responsabilidade que a parte tem de poder levar ao juiz a verdade sobre um fato que esta verdade lhe causará um benefício. Portanto, ele próprio se beneficiará desta verdade que a sua atividade probatória desenvolvida gerou. Então, não se trata propriamente de um dever, mas de uma responsabilidade. O ônus da prova é dividido basicamente, pelos termos do artigo 373, entre o autor e o réu. Portanto, nós temos uma divisão do ônus da prova, sendo que ao autor cabe a prova dos fatos que alega e que constituem o seu direito. E o réu também tem uma responsabilidade quando a sua contestação traz fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. Nessas oportunidades em que o réu traz na sua contestação um fato novo, um fato que tem um efeito de impedir, de modificar ou de extinguir o direito do autor, é do réu, portanto, o ônus de provar a veracidade desses fatos. Apesar disso, dessa regra ordinária de distribuição do ônus da prova, o Código também admite aquilo que nós chamamos de redistribuição do ônus da prova, ou até inversão do ônus da prova. O parágrafo 1º do artigo 373 admite essa possibilidade de se inverter o ônus da prova, basicamente quando a prova, do ponto de vista do ônus ordinário, se mostrar extremamente difícil, extremamente custosa, ou então quando se perceber que é mais fácil a prova do fato contrário do que a prova do fato apontado. Por exemplo, é mais fácil alguém provar que eu não estava em algum lugar do que eu provar que estava em algum lugar, né? Porque é mais fácil, para provar que eu não estava em algum lugar, basta que eu aponte que estava em outro. Então, às vezes, o fato negativo é mais fácil de provar do que o fato positivo. Às vezes, o ônus da prova impõe muito custo, muita dificuldade e, portanto, até uma impossibilidade, de modo que o juiz, nesses casos, ele pode inverter o ônus da prova, passando, portanto, a impor essa responsabilidade a outra parte que ordinariamente não teria essa função pela regra normal de distribuição. Essa distribuição do ônus da prova, essa redistribuição do ônus da prova, ela não acontecerá quando ela impuser ao novo, a parte que passa a ter o ônus da prova, gere para ela uma impossibilidade na prática dessa prova, na produção dessa prova. Portanto, a gente não pode trocar a impossibilidade de um pela impossibilidade de outro. Então, a gente deve sempre ficar atento, porque a inversão do ônus da prova não deve impor à parte um prejuízo pela impossibilidade que já viria para outra também. Então, a gente deve sempre ponderar com muita atenção essa possibilidade fática de inversão do ônus da prova. Essa inversão do ônus da prova pode vir até por cláusula contratual, né? Então, ela só não acontecerá, ela pode ser por determinação judicial ou por cláusula contratual, mas de qualquer forma não haverá inversão do ônus da prova nos termos do parágrafo 3º, justamente quando recair sobre o direito disponível da parte, ou quando se tornar muito difícil, excessivamente difícil, onerosa ou custosa, quando então também a gente não deve trocar o custo de uma parte pelo custo da outra parte, tá bom? E por fim, gente, discute-se muito o momento em que se deve atribuir essa inversão do ônus da prova. Para uns, regra de julgamento, portanto na sentença, e para outros, regra
de prova, regra de procedimento, portanto, avisando as partes com antecedência. Hoje me parece que a discussão está um pouco encerrada nos termos daquilo que diz o artigo sobre despacho saneador, o 357, e lá se estabelece que a definição sobre inversão do ônus da prova é necessariamente no despacho de saneamento, de modo que antes do início da fase de provas, as partes são avisadas da ocorrência da inversão do ônus da prova, de modo que o contraditório está absolutamente resguardado e não haverá surpresa para parte alguma. Tá bom? Bom dia para vocês.